de volta com o programa No Mundo do Trabalho, ao vivo para você. Você também assiste os nossos programas, você sabe, nas reprises, às quartas-feiras, às 15h30. Sábado tem Sessão Insônia, às 2 da manhã. Domingo, às 19h, você assiste esse programa e os anteriores também, direto pelo YouTube. Se você quiser deixar uma sugestão para uma pauta, entre na nossa fanpage, programa No Mundo do Trabalho, TV Cidade, Canal 9, é claro. Eu estou aqui conversando hoje com Patrícia Borges, ela é uma coach e vai falar para a gente sobre esse tema que hoje as empresas estão tão interessadas, as organizações, mas as pessoas também podem procurar, não é? Um coach, uma coaching para fazer um trabalho de, como é que a gente estava falando? De autoconhecimento. De autoconhecimento. É isso? Muito obrigada de ter aceito o nosso convite. Imagina, o prazer é todo meu, Rita. Eu gostaria de agradecer a você pela oportunidade de falar sobre o coaching, que é um tema tão novo hoje em dia, um tema onde as pessoas conseguem perceber uma série de benefícios, mas muitas delas, por não conhecer exatamente do que se trata o coaching, acabam não recorrendo ao processo. Como você disse, é um processo que pode ser tanto individualizado, como também nas empresas. Então, muito obrigada por abrir esse espaço no seu programa para a gente poder falar sobre o assunto. Então, vamos começar perguntando logo sobre o que é, né? O que é o coaching? O coaching. O processo de coaching é um processo que trabalha justamente na questão do seu autoconhecimento, trabalha nas questões relacionadas a objetivos, sejam eles pessoais, sejam eles objetivos profissionais. Então, muitas vezes nós temos um momento na nossa vida onde nós precisamos tomar um novo rumo, tomar decisões que sejam importantes, tomar decisões que a gente percebe que estão muito relacionadas ao nosso propósito de vida e, consequentemente, nesse momento, existem emoções que são emoções, às vezes, mais negativas, relacionadas à autoestima, à autoconfiança, que acabam, muitas vezes, nos boicotando e atrapalhando os nossos resultados. E é aí que o coach entra. Então, é uma oportunidade que você se dá, que você se coloca, de ter um assessor profissional que vai poder acompanhar você ao longo desse processo de autoconhecimento, de elaboração das metas, elaboração do seu planejamento e identificação desses sabotadores, dessas crenças que muitas vezes nos limitam e comprometem os resultados futuros que a gente venha a ter. A gente pode falar, assim, que o coaching é um terapeuta? Faz um trabalho... Um trabalho um pouco parecido? Terapêutico. A gente costuma dizer que o coaching ele não tem nenhuma relação com a psicologia, por exemplo, né? Mas é um trabalho extremamente terapêutico. Por que razão? Porque ele trabalha justamente nas questões relacionadas à autoconfiança, ele trabalha justamente em questões relacionadas à nossa missão de vida, aos nossos objetivos pessoais, os nossos objetivos profissionais. E quando a gente consegue realizar aquilo que é o nosso maior desejo, aquilo que a gente entende que vai trazer significado para a nossa vida, a gente se identifica com isso, a felicidade. Quando a gente percebe que a gente está num caminho voltado para a nossa missão, para o nosso propósito. Então, consequentemente, esse sentimento de felicidade promove essa terapia interna, esse aumento da autoestima, da autoconfiança e a sensação de que a vida está caminhando como a gente gostaria, está no rumo certo. As organizações estão muito preocupadas com essa questão do colaborador, do seu funcionário, do seu trabalhador, estar feliz, estar satisfeito. E o que a gente tem percebido é que as pessoas estão adoecendo muito. Teria alguma ligação talvez de estar trabalhando numa área que não traga essa felicidade com esse fator doença? O que você acha, Patrícia? Sem dúvida. Tem uma relação muito forte quando a gente... muitas vezes a gente tem um sucesso na nossa carreira, um sucesso que eu digo relacionado a ter muitas vezes um bom cargo, um bom salário, porém a gente não faz aquilo que a gente gosta. E isso está diretamente associado ao nosso nível de satisfação, ao nosso nível de felicidade. Então, e fora a questão de todo o processo, né, que acontece dentro das organizações, que é muito natural, porque as organizações sofrem uma pressão em termos de mercado, de competitividade, de do próprio cenário econômico, do próprio cenário político. Então, esse nível de pressão acaba sendo cascateado dentro da organização e se reflete nas pessoas.
Então, se você, aliado a esse nível de pressão, você não faz exatamente o que você gosta, o seu nível de estresse acaba sendo muito maior. Então, no coaching, a questão do processo do autoconhecimento, ele é extremamente favorável por isso, porque você consegue identificar aquilo que está adequado dentro do que você gostaria, aquilo que não está adequado, e te ajuda a fazer muitas vezes esses ajustes. Nós temos situações, por exemplo, com coaches, que tem um objetivo muito claro, mas muitas vezes ainda não iniciou nessa trajetória do trabalho, ainda não iniciou na carreira, mas nós temos coaches que já estão num processo de carreira bastante consolidado, bem sólido, e, no entanto, querem fazer uma mudança. Não necessariamente isso precisa ser feito de uma maneira radical. Isso pode ser feito de uma maneira planejada, para que ele possa trazer os elementos que hoje são elementos que são uma fortaleza para ele, muitas vezes competências, relacionamentos importantes, para que ele possa corrigir essa rota, mas não necessariamente fazendo uma ruptura muito drástica. Então, o processo de coaching pode colaborar nesse sentido. As empresas estão apostando nisso. É possível fazer esse trabalho em grupo, ou ele é voltado assim para um atendimento individual, o teu coaching? Sim, sim. Nós temos as duas possibilidades, do processo individual e o processo em grupo. Agora, antes é importante, Rita, esclarecer uma questão, que nós temos normalmente no coaching 3 formações ou 3 modelos de carreira bem delineados. Um modelo é o life coach, que nós chamamos, né? Então é aquele coaching voltado para a nossa vida, para as questões pessoais, para os nossos objetivos pessoais. E nós temos também um modelo de coaching que é o executive coaching, né? Ou coaching para executivos. E aí qual é o grande desafio desse processo de coaching? É conciliar os objetivos da organização, normalmente esse serviço é contratado pela empresa, conciliar os objetivos da empresa com os objetivos do funcionário. Então, nós vamos trabalhar desenvolvendo esse funcionário para que ele se adeque aos desafios, ao nível de competência que a empresa gostaria que ele atingisse. Né? E nós temos um outro modelo, que é o terceiro modelo, que é o do business coaching. E aí é um modelo muito mais voltado para empresas, e aí na estruturação, vamos dizer assim, da parte administrativa, financeira, mas com o embasamento do coaching em termos de metodologias, de ferramentas, trabalhando muitas vezes. Quantas pessoas abrem um negócio e acabam indo à falência, e muitas vezes uma das razões é porque não foi muitas vezes foi trabalhada a questão administrativa e financeira, mas não a persistência, a perseverança, né, as questões relacionadas à própria organização mental daquele empreendedor, né, daquele profissional, e isso também pode ser um dos fatores de uma falência futura numa organização. Então, o business coaching ajuda muito nesse sentido. Então, as empresas estão extremamente preocupadas com esse tema do bem-estar dos seus funcionários, do desenvolvimento dos funcionários, e ela pode muitas vezes solicitar um serviço de coaching nesse modelo para executivos, onde você pega o objetivo da empresa e adequa esse funcionário a esse objetivo da empresa, esse objetivo da organização, e você tem também um processo, muitas vezes em grupo, por exemplo, no desenvolvimento de trainees, no desenvolvimento de estagiários, porque é uma técnica que você pode aplicar, é um processo onde você pode aplicar com grupos ou no formato individualizado. O cuidado que nós precisamos ter com o coaching feito em grupos é que é importante que esse grupo tenha o mesmo objetivo. E muitas vezes a gente precisa ter alguns cuidados relacionados a quão profundo, em termos de fatores mais íntimos, você vai quando você faz o processo em grupo. E é sobre isso que a gente vai conversar no próximo bloco. Não saia daí, eu estou batendo um papo hoje com Patrícia Borges. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. TV Cidade, Canal 9, fique com a gente.